A questão do CAPS em Rubim foi uma necessidade a implantação, uma vez que naquele tempo nós tínhamos uma demanda muito grande para internação. E como Rubim não tinha as condições, nós encaminhávamos para Belo Horizonte. Só que lá nem sempre nós tínhamos as vagas disponíveis. E aí, Belo Horizonte nos cobrava aqui a criação de um CAPS em Rubim para atender essas demandas. Foi então, em cima dessa necessidade, que nós criamos o projeto do CAPS. Tivemos o apoio de Pedra Azul na implantação e na escala da CIB regional, depois pela CIB estadual. E nesse período nós estivemos em Brasília, onde encaminhamos pessoalmente o projeto ao Ministério da Saúde. Foi aprovado e pouco tempo depois nós recebemos o primeiro recurso, que era uma parte para a implantação do projeto. Só que aqui nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque não tínhamos a estrutura física ideal. A vigilância sanitária era muito exigente quanto às condições ideais de funcionamento. E nós chegamos a olhar várias casas em Rubim, inclusive o próprio hospital, onde tinha uma demanda de reforma muito grande, cara, para atender às necessidades da vigilância. Como todas as cidades estavam passando por esse problema, nós pressionamos a vigilância sanitária e ela acabou cedendo em muitos aspectos. O que foi possível, e também com o apoio do Francisco, que era o gerente, diretor da GRS de Pedra Azul, a implantação do projeto, que acabou sendo no hospital, ainda sem as condições ideais que nós temos hoje. Foi uma luta difícil, mas foi prazerosa, porque hoje nós temos a oportunidade de ver e sentir que aquela semente que nós plantamos germinou. E hoje nós temos o CAPS aqui funcionando com todas as condições ideais, com médico, psiquiatra, com psicólogos, né, assistente social. E eu fico muito feliz de ver que hoje o CAPS é um sucesso. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé e assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Meu nome é Fabiola Ferraz, eu sou psicóloga pós-graduada. Iniciei minhas atividades no CAPS Esperança em 2016 como coordenadora e psicóloga, até o ano de 2018. Esse período de experiência, durante quase 3 anos no CAPS Esperança aqui do município de Rubim, como coordenadora e psicóloga, foi uma experiência muito positiva, muito válida, muito enriquecedora, tanto como profissional como ser humano. Foi uma experiência única, onde eu aprendi muito com a equipe, né, de profissionais, como também com os pacientes e os familiares. É um trabalho muito desafiador, onde todos os dias aparecem coisas diferentes. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo, quando
A gente ama o que faz, quando a gente ama a profissão, como eu amo, né, saúde mental, como eu amo a minha profissão, torna-se mais ameno, torna-se saboroso, prazeroso e, consequentemente, vem os aprendizados, né, que são inúmeros. Valorize o CAPS, valorize a saúde mental, valorize o SUS. Meu nome é Marcos, eu sou gestor de saúde aqui do município de Rubim e venho aqui falar um pouco hoje para vocês a respeito do serviço realizado no nosso município na atenção psicossocial, o CAPS 1, que a gente tem aqui no nosso município. Esse serviço ele foi implantado aqui há uns anos atrás, né, em consórcio com os municípios de Rio do Prado e Palmópolis. É um serviço de grande valia na nossa região, onde a gente pôde acolher as pessoas com sofrimento mental, as pessoas que passam por transtornos psicológicos, transtornos mentais, né? E teve um lugar próprio para acolher essas pessoas e dar-lhes o devido tratamento. É um serviço que trouxe grandes vantagens e grandes evoluções nos quadros dos nossos pacientes, onde a gente tratava, né, os pacientes eram excluídos da sociedade por conta dos transtornos que eles tinham, né, e que eles vinham sofrendo. E isso trazia uma grande dificuldade também para as famílias, porque não sabiam como agir com esses pacientes. Antes, eles eram tratados como loucos, né, como doidos, e tinham os hospitais psiquiátricos que onde eram direcionados esses pacientes em surtos. Hoje a gente consegue estabilizar o quadro desses pacientes e manter um acompanhamento tanto psiquiátrico como psicossocial. A equipe, nossa equipe multiprofissional, né, formada por um psiquiatra, pelo psicólogo, pelo assistente social e pelo enfermeiro. Essa é a equipe técnica. Além do mais, a gente tem o grupo que trabalha as oficinas com esses pacientes, né, que é formado por um artesão, por um educador social e por uma pedagoga, que trabalha todo o entorno dessas pessoas. Além do paciente em si, a gente trabalha também a família desse paciente, o trato desse paciente, dessa família com esse paciente, a lida dele diária, como que deve ser. Então, a partir da nova política de saúde mental, houve essa mudança. Extinguiu-se praticamente os hospitais psiquiátricos e hoje o tratamento ele é focado juntamente com a família, onde pode acontecer a maior adesão desses pacientes ao tratamento e a inserção desses pacientes, que é o principal, é inseri-los novamente à sociedade. A gente vê nas oficinas que a gente promove lá no evento, lá no CAPS, a felicidade que esses pacientes têm em se interagir um com o outro, em interagir com a equipe, o carinho deles com a equipe. Então isso é um ganho, isso é humanidade, isso vale muito a pena. É isso que a gente busca, você entendeu? Um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado, as pessoas interagindo com esses pacientes, os pacientes interagindo com suas famílias e eles sendo inseridos novamente na sociedade, no seio familiar. Eu gosto daqui, gosto dos funcionários, gosto dos pacientes, gosto de todo mundo, das aulas, do médico, da psicóloga. Eu corria pro mato, ficava chorando demais. Depois que eu entrei aqui, eu parei tudo. Os funcionários me tratam muito bem, com amor, com carinho, com dedicação. Eu gosto das oficinas, gosto da aula de arte, gosto de tudo. Eu faço arte, faço os deveres, tudo. Tomo café, brinco com todo mundo, converso com todo mundo. Gosto de escrever e de ler também. Meu nome é Eliette Ferreira Nascimento. Depois que eu entrei aqui, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a viver e eu gosto muito desse cabos aqui. Toda quinta-feira eu recebo 6 folhas para me fazer atividade em casa. Eu faço muita coisa. Eu pinto palito, faço arte, faço flores,
com a minha mãe. Faz bolinha de papel crepom também. Eu gosto muito. Eu gosto muito dos funcionários daqui. Os funcionários daqui me tratam tudo bem, tão bem. Eu gosto muito dos funcionários daqui, que me tratam tão bem, de um jeito enorme que eu não sei nem falar. Eliane, né, sou mãe de Paloma, paciente, né, do CAPS, e a minha vida antes, né, do CAPS com Paloma era muito difícil, né, era uma vida muito difícil, né, porque Paloma, ela nasceu com um problema, uma deficiência mental, né, uma deficiência mental, e dado nome a mente infantil, né, mentalidade infantil. E por esse motivo, nós como família, a gente não sabia como lidar com esse problema, né? E a gente, antes do CAPS existir, a gente sofreu muito. Ela corria para o mato, ela não obedecia, né, as regras que a gente ditava para ela, ela não obedecia. E a partir do momento, e a gente também não sabia ter a paciência adequada que ela merecia. Né, não sabia dar aquela paciência que ela precisava, né, ter paciência com ela e também as atitudes, como lidar com ela na situação que ela vivia. Né? E hoje, a partir do momento que o CAPS começou a existir, a gente já começou a ter mais experiência, né, com os funcionários e também passou a ter mais paciência com ela também aprendeu a conviver no meio das outras pessoas, porque ela não convivia, né, num ambiente onde que tinha muita pessoa. Hoje, graças a Deus, ela já consegue, né, já consegue conviver, né, no meio de outras pessoas, né. E graças a Deus pela existência, né, do CAPS e a paciência também dos funcionários, do médico, né, que atende ela, hoje minha filha é outra. Graças a Deus, hoje minha filha é outra pessoa, né. Nós não podemos viver sem Deus primeiramente e sem esse CAPS aqui no Rubim. Para mim, eu considero um lugar assim, muito importante, tanto pelo atendimento dos funcionários com ela, do médico com ela, dos coleguinhas dela, né, lá, eu considero assim, muito importante, porque antes, para ela e para as outras colegas, acredito eu que ela era tratada como uma louca, né, eu acredito que ela era tratada como louca. Né, e não, muitas pessoas, às vezes, quando via, às vezes, se não apedrejasse ou corresse, né, achando que era uma louca, às vezes ficava fugindo dela e das colegas, né, achando que aquele problema era um problema grave, que ela era perigosa para a sociedade. Né, e hoje, graças a Deus, ela convive no meio das pessoas normal, como todas as outras pessoas. Né. Eu só tenho mesmo o que agradecer, só o que agradecer. A existência do CAPS, para mim, é uma coisa fundamental na vida dela, na vida de nossa família. E eu creio também que outras pessoas, outras mães, que às vezes não conseguem, às vezes, falar a respeito do CAPS, eu acredito que elas também sentem o mesmo que eu, né? Eu acredito que elas também passam pelo mesmo que eu também, às vezes de ser agradecida, né, por esse lugar, onde elas têm o apoio, né? Tem o apoio delas ali, né? Paloma mesmo, ela só tem o que agradecer, né? Agradecer todo mundo lá, né? Que Deus, né, cada dia é de abençoar todo mundo ali naquele CAPS ali. Ó, meu nome é Ira Dalva, né? Sou mãe de Diego. E o CAPS apresentou para mim uma coisa assim muito boa, sabe? Porque sem o CAPS eu acho que eu não tinha conseguido o que eu consegui, e nem o Diego. Porque o Diego, no começo o Diego era uma pessoa, estudava, né? Só que não tinha um atendimento assim mais importante, que do lado que ele precisava, né? Porque ele foi uma pessoa que estudou a par, então ele não acompanhava a escola normal, a gente tinha muito trabalho, dificuldade com ele. E aí, num segundo, o Diego mudou de repente, né? Diego ficou muito agressivo, aí a gente correu para o CAPS, né? Procurar o CAPS.
Como não tinha outra pessoa para a gente procurar na hora, a gente enxergou o CAPS, a gente viu que o CAPS era uma coisa que ia ajudar nós, né? No fato, me ajudou muito, ajudou ele. Aí procurei o CAPS, o Gustavo, a Fabiola, né? A Pio e o doutor Daniel. Então eles deram uma força muito grande para a gente, né? Aí o Diego teve internado uns dias, porque estava muito agressivo, então precisava de internar para... Aí procurei o CAPS me atendeu bem, a gente levou ele, internou, e eles ficaram me dando muita assistência, né? Aí assim que qualquer coisinha que eu procurava, eu já corria para procurar eles. O Gustavo, a Fabiola, sempre eles estavam em casa, né? E eles tudo, assim, o pessoal tudo do CAPS é um povo muito excelente, sabe? Para mim é como se for assim, uma pessoa da família, que eu senti em casa no CAPS. No atendimento do Diego, eu me atendia lá também, né? Porque eu fazia o artesanato lá. E eles me atendiam muito bem. Até hoje eu tenho um atendimento muito bem lá no CAPS. Tem o doutor Paulo, né? O doutor Daniel foi embora, ficou o doutor Paulo. Mudamos de lugar, mas continuamos a mesma coisa, ou melhor, né? Eu aprendi muita coisa lá também, de artesanato. Fui muito bem atendida. As pessoas me atendiam muito bem. Até hoje eu não tenho que queixar de ninguém de lá, que tem a tia Elza, tem todo mundo, né? Inclusive é todo mundo lá do CAPS. As pessoas que trabalham, né, que ajudam a gente, dá muita força pra gente. E a gente tem assim eu sinto o CAPS assim como se fosse uma pessoa da minha família. Que eu sei que qualquer hora que eu precisar, eles vão me socorrer, né? Socorrer eu e o Diego. Meu nome é Ramsés, estou aqui na pracinha aqui junto com meus colegas do setor aqui do CAPS, que faz um trabalho muito lindo com pessoas que precisam de ajuda, de pacientes mentais, dependentes químicos de drogas. E estou aqui para falar que minha vida tem melhorado 100% depois que eu me reencontrei nesse lugar que é o CAPS. Porque é um lugar que a gente aprende a fazer várias coisas, artesanato e várias outras coisas, brinca, dança, tudo de bom. E as pessoas são muito queridas e gostam da gente. Minha vida não foi fácil. Minha infância eu conheci as drogas e acabei errando e adoecendo. Aconteceu coisas que não poderiam ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. E as pessoas olham, já paguei pelos meus erros, e estou aqui para mostrar para o pessoal que eu quero ser uma pessoa melhor, entendeu? Independente de com drogas ou sem não, entendeu? A gente tem que fazer do pior dia da gente o melhor, entendeu? E o que importa para a gente é isso. O que importa pra gente é a gente, não o que as pessoas pensam da gente, porque você vai tentar melhorar para você fazer as pessoas felizes, para se sentir felizes, confortáveis com você em qualquer ambiente. Hoje eu frequento a igreja, eu venho aqui no CAPS, eu faço caminhada nessa estrada, mas eu sou fraco, né? Todo mundo é fraco, todo mundo tem seu ponto fraco. E quem não erra um dia, né? Todo mundo erra, né? Mas a gente tem que ser homem ou então mulher para admitir os nossos erros, tem que ser corajosos, porque o que faz a pessoa é a coragem, entendeu? É tudo de bom mesmo, porque hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente do mundo do que eu tinha antes, entendeu? Porque eu estou me esforçando para me dar o melhor de mim e eu quero uma recompensa assim, das pessoas também, para me ajudar para não terem medo de mim, porque eu não sou bicho, entendeu? Eu sou uma pessoa comum, normal, como todo mundo, como todos vocês, entendeu? E todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de todo mundo. E que hoje em dia, graças a Deus, eu vivo com minha família em paz e não falta nada pra gente, porque o pessoal do CAPS, do setor do CAPS, ajuda a gente bastante em tudo, eu falo, em todas as assistências, saúde, sentimental, qualquer coisa, tudo de bom, só coisa boa.
Meu nome é Arthur Botelho Benevides Cruz, sou coordenador do CAPS Esperança de Rubim, né? Eu entrei na instituição em 2018 e alguns dizem que não há escolha melhor, porque minha cara é a cara do CAPS. O que é o CAPS? Né? Vulgarmente, por falar, é lugar de doido, bobos sabem. O CAPS é um lugar onde a gente é mais humano. Assumir a coordenação do CAPS para mim foi muito importante do ponto de vista profissional, mas principalmente do ponto de vista pessoal. Quando a gente começa a conviver com os pacientes de saúde mental, a gente se torna mais humano, porque a gente começa a perceber no outro fragilidades, dificuldades, e com isso, de alguma maneira, acaba espelhando na gente também, vendo que os pacientes de saúde mental é a mesma coisa que todas as outras pessoas. É claro, a gente lida com pacientes de transtornos graves. Só que são dificuldades que todos têm. Em maior grau, outros com menor grau. Fazer parte do CAPS nos evolui como seres humanos. A gente fica muito mais sensível. O CAPS para o Rubim foi muito importante. Eu sou nascido e criado aqui, eu convivi com pacientes que seriam do CAPS, mas não existiam essa política na minha infância. E eu me recordo de como eu, pirilampo, pirraçava e brincava e gozava os pacientes que hoje estão na instituição da qual eu ajudo a cuidar. E aí eu percebo como é importante a materialização, a institucionalização de uma política pública igual a essa. Que por mais que na fala das pessoas elas compreendam a importância de se ter um lugar que humanize, é importante que se tenha isso na prática. A partir do CAPS institucionalizado, as pessoas veem um lugar que protege, que cuida, a relação da população do Rubim mudou o olhar em frente a essas pessoas. A gente percebe que a inserção deles em sociedade, a inserção nas famílias, hoje tem outro valor. Aquele paciente, quando era criança, eu pirraçava, adjetivava, está aqui hoje, meu parceiro, meu amigo, trabalhando comigo. O CAPS é, sim, uma instituição, a gente tem normas, políticas públicas a seguir, mas mais do que isso, um lugar de tratamento é colorido, é alegre. A gente não é um ambiente de dar remédio, de entupir de remédio. A gente é um ambiente que trata, que escuta, que acolhe. Por isso que a gente é dessa cor. Azul, feliz. O perfil dos trabalhadores do CAPS de Rubim adequa-se demais. É heterogêneo, diversos perfis, bem como são as pessoas, de diversas matizes, das diferenças. Por isso, eu realmente agradeço poder evoluir profissionalmente e evoluir como pessoa. E eu trabalho aqui no CAPS e a minha função aqui é educadora social. A minha rotina aqui dentro da instituição é auxiliar a pedagogia, a área pedagógica e também a área de artesanato aqui, que é a artesã do CAPS, onde que a minha função é ajudar na orientação com os pacientes. Aprendizado, né, aqui dentro da instituição. É tudo muito novo. Nem tudo aqui é sempre a mesma coisa, é sempre uma rotina onde que você tem que adaptar até seu próprio planejamento. A instituição, que é o CAPS, ela é muito importante na minha vida, ela fez parte da minha vida durante 5 anos. E durante esses 5 anos eu aprendi muito coisas novas, principalmente a questão do preconceito. Eu imagino que se eu não estivesse aqui dentro da instituição, eu seria uma das pessoas comuns, igual as outras, que poderia estar julgando o paciente. Mas eu percebi que aqui dentro do CAPS, nós somos do CAPS, e nós somos uma família. Aqui é onde que eu convivo muito com os pacientes, é onde que eu
né, costumo dizer aqui com Karine, que é a minha companheira, e Elza, que o CAPS se tornou uma família para nós. Meu nome é Elza Railina Ferreira, popularmente como Tia Elza, e eu trabalho com artesanato, né, aqui com os pacientes. Eu desenvolvo várias formas de artesanatos, né? Então eu procuro mais aquele que adapta ao paciente, porque cada um tem suas dificuldades, e procuro pesquisar sempre coisas que estão à altura deles, né? Que eles possam fazer mesmo. Então eu vivo sempre procurando, sempre pesquisando, para que eles possam desenvolver para melhor. Nossa, o CAPS na minha vida, gente, é muito bom, sabe? Porque depois que eu comecei a trabalhar no CAPS, eu aprendi muito, até mesmo assim, a ver o outro, a deficiência do outro, a dificuldade do outro, né? Porque é muito difícil, só quem convive com eles assim, que sabe, né? Mas é uma experiência muito boa que eu tive em minha vida. Há 5 anos que eu trabalho aqui e só tenho que agradecer. Meu nome é Karine, sou pedagoga aqui no CAPS há 5 anos. Meu trabalho aqui no CAPS, né, como pedagoga, é trazer um pouco da escola para os pacientes, né, porque eles não frequentam há muito tempo, né, ficam muito em casa, então eu trago esse cotidiano um pouquinho da escola para eles, né, um pouco do colorir, né, do falar, do escrever, né, todas essas partezinhas a gente traz um pouco, né, mesmo que alguns não tiveram, né, oportunidade de escrever, de saber ler e escrever, aqui eles têm a oportunidade, né, de fazer um pouquinho de cada coisa sobre a escola. Tem alguns que já têm bastante avanço, sabe? Tem alguns pacientes, por exemplo, que não sabiam pegar num lápis para escrever e hoje já tem essa habilidade. Tem outros que não sabiam colorir direito, né? Hoje já colorem muito bem. Tem a parte da coordenação motora que a gente faz aqui também, né, cortar um papel, coisas bem simples, pedagógicas, que eles não sabiam e hoje eles já têm bastante habilidade no que estão fazendo. Aí eu levo uma bagagem muito grande, né, assim, logo quando eu entrei, eu não tinha tanta experiência como na pedagogia, né, mesmo sendo formada, eu não tinha tanta experiência e falo a verdade que eu adquiri mais essa experiência aqui dentro do CAPS, mesmo sendo pouca, né, porque a pedagogia não é tão grande assim, né, aqui dentro, devido à falta deles na escola, mas foi um grande avanço em minha vida, pessoalmente, na minha vida pessoal, foi um grande avanço. Né, a pedagogia em si, aqui dentro do CAPS, me fez crescer muito. E tem a parte do entretenimento também, né, que eu sou a mais palhaça aqui, então eu brinco com eles, eu descontraio, eu trago a música, que é minha paixão, eu trago a música aqui para eles, a dança, né? A parte, a gente já fez aqui teatro, aqui dentro mesmo do CAPS, não foi para fora, mas foi só aqui dentro. E a parte da dança, que eu gosto muito de explorar um pouco eles, né? Então, assim, é muito bacana essa parte que eu gosto. Meu nome é Gustavo, sou assistente social do CAPS. Estou aqui do CAPS desde quando abriu a instituição. E é muito importante falar nesse 18 de maio a importância, né, desse serviço que é o CAPS, sendo que, na verdade, ele existe para a garantia de direito, né, das pessoas com transtorno mental. E tem uma lei que o ampara, né, que é a Lei 10.216, que resguarda todos os direitos da pessoa com sofrimento mental. E diante desse quadro político, estamos vendo aí alguns retrocessos na política de saúde mental, mas é importante salientar
que a gente irá resistir, que é uma luta de todos nós, tanto os profissionais como usuários do serviço, que a importância desse serviço no SUS. Porque temos que valorizar, sim, a política de saúde mental, valorizar o SUS, a saúde pública, nesse momento que a gente está enfrentando. E a minha rotina aqui realmente está na parte de garantias de direito mesmo, de fazer visitas sociais, de discussão de caso, de buscar mecanismos para melhoria de qualidade de vida dos nossos pacientes no dia a dia. De assegurar todos os direitos, desde da questão medicamentosa até mesmo a questão do benefício do BPC, né, que é o benefício assistencial, que ele tem direito. Então, e várias outras questões que também é discutida aqui, juntamente também com a família, e basicamente é esse aqui a nossa rotina do dia a dia. E a gente tem a demanda aberta, né, o que for surgindo, a gente faz visita para ver se realmente é caso de CAPS ou não. E o CAPS, para mim, hoje é um divisor de águas, porque eu tinha pensava de uma forma totalmente diferente do que realmente é a saúde mental. Que a gente sempre tinha na cabeça que a pessoa que tem um transtorno mental é violenta, que a pessoa que tem um transtorno mental ela não pode conviver com ninguém. Sempre tinha em mente de que qualquer hora ele poderia agredir a gente, né? E, na verdade, na prática, quando a gente trabalha na instituição, a gente vê que é totalmente ao contrário. Que eles são carinhosos, são atenciosos, são pessoas inteligentes, que contribuem muito com a sociedade. E eles são pessoas extremamente sensíveis. Então, o CAPS é isso mesmo, de nunca duvidar do que realmente é. Porque... olhando, como se diz com alguns poetas que falam que se olhando de perto, né, ninguém é normal. E é uma grande verdade. Mas é muito bom trabalhar aqui na instituição. Oi, meu nome é Lorena, eu sou enfermeira no CAPS desde a implantação do serviço no nosso município, que foi no ano de 2016. Desde que eu entrei na saúde mental, eu acho que não foi eu que escolhi a saúde mental, foi a saúde mental que me escolheu, ou vice-versa. Eu sou hoje apaixonada por essa área e sempre que eu puder eu vou escolher a saúde mental. Confesso que hoje aqui a gente tem os pacientes que são como se fosse da nossa família. Eu costumo dizer que o CAPS é minha segunda família, minha segunda casa. Eu passo mais tempo no CAPS do que na minha própria casa, né? E eu acho assim que o serviço hoje, não só no nosso município, mas falando dele nesse momento, é um serviço de extrema importância. Antes a gente via muitos casos de internação, de pacientes que tinham que ser mandados para fora, para outras cidades, e hoje a gente conseguiu diminuir esse número e conseguimos também fazer com que esses pacientes tivessem uma visão maior na sociedade. Então, eu acho que a vinda do CAPS para o município fez com que os pacientes de saúde mental fossem vistos de outra forma. Foram vistos como pessoas, digamos que, vou usar aqui, normais. E hoje a gente vê que é aceito na sociedade, a gente vê que o CAPS em Rubim tem um espaço, é reconhecido. As pessoas, toda vez que a gente pede apoio, que a gente entra em um evento, entra em alguma comemoração, todo mundo que a gente procura está sempre disposto. Hoje a gente recebe muitas visitas para conhecer o serviço mesmo. Você que não conhece, nós estamos de portas abertas para nos fazer uma visita. E aqui no CAPS, assim, eu sou enfermeira, a gente tem os pacientes que a gente faz medicação em casa todos os dias, a gente vai 1 a 2 vezes no dia para poder fazer a medicação desses pacientes que necessitam desse tipo de atendimento. A gente tem os pacientes que a gente faz medicação mensal também. Mas, além disso, aqui no CAPS eu tenho, sou tudo, né? Todos os funcionários aqui é tudo ao mesmo tempo. Nós somos artesãos, nós somos psicólogos, somos pedagogos. Então, aqui a gente não é só enfermeiro, não é só psicólogo, não é só artesão. Nós somos, assim, uma família mesmo que procuramos sempre fazer o melhor para o nosso paciente. A gente não mede esforço para isso. Meu nome é Ananda, sou psicóloga aqui no CAPS desde 2019.
Minha relação com o CAPS foi de surpresa, inicialmente, porque o CAPS de Rubim tem uma característica muito acolhedora, que não é tão comum no sistema voltado para a saúde mental, né? Pelo menos o histórico pregresso que a gente tem. O CAPS me acolheu, o prédio em si, com os dizeres, com os funcionários em si, os meus colegas. Me senti muito acolhida, até mesmo pelos próprios pacientes em si. Então, essa relação do acolhimento é fundamental no atendimento humanizado, na valorização do paciente de saúde mental, né? E diz muito desse lugar. Né? O CAPS está na comunidade não como algo que segrega, que separa, que exclui, pelo contrário. É um lugar que traz o paciente de saúde mental no centro da sociedade, faz parte de fato. Então eu me sinto muito feliz de fazer parte aqui do serviço, de poder colaborar com uma luta que durante muito tempo foi segregada, foi excluída, no tom simplesmente de excluir uma população que tem muita potencialidade. Então o CAPS como ferramenta dentro da política pública é essencial, né, para esse empoderamento, né? Então, quando se tem políticas públicas voltadas para essa população, quando se tem investimento, quando a gente está na graduação, a gente vê muito esses exemplos de manicômio, de hospital psiquiátrico, né, que é muito voltado para a exclusão. Quando você vê uma política pública voltada para a humanização, para a valorização do ser humano, para a valorização de pessoas que durante muito tempo foram segregadas, você vê a importância, né, de pessoas capacitadas, de planos de governos que fazem total diferença diretamente na vida da pessoa, né? A gente acha que política pública é algo distante, algo que não faz parte da nossa realidade, que planos de governo não vai influenciar diretamente nossa vida, mas a política de saúde mental, né, com a luta antimanicomial mostra isso, isso é muito explícito, né? Com a importância de você ter políticas públicas que valorizam a diversidade, que valorizam o respeito os diversos tipos de conhecimento, né? Se a gente está numa sociedade preconceituosa, se a gente está numa sociedade que exclui, que quer segregar, que quer encarcerar pessoas pelas suas limitações e não investir nelas para que elas possam crescer, para que elas possam viver a vida delas, como qualquer pessoa autônoma. Então, a luta continua, né? A luta é no existir, a luta do paciente de saúde mental, ela se faz no dia a dia, né? O fato dele vir aqui para o CAPS, o fato dele ocupar espaços, o fato dele ir em busca dos seus direitos, né? É existir, é lutar contra essa sociedade cada vez mais que segrega, que é preconceituosa, que é muito racista. Então, se a gente oferece espaços, né, fortalece pessoas com seus discursos, com as suas visões, que diferem de uma sociedade padrão, isso humaniza. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya sou eu, Zaya, Zaya, aí engadum.